Olá, nesse vídeo eu vou te mostrar em detalhes todas as aulas que estão no novo curso online da Quant, Pensar em LSF. É um conteúdo feito para ser a porta de entrada para todo profissional que deseja trabalhar com LSF, seja você arquiteto, engenheiro de estabilidade, preparador de obra ou construtor. Bom, então vamos lá ver como que está organizado esse conteúdo. Bom, o curso está hospedado na plataforma Hotmart. Então, se você resolver comprar esse novo curso, você já tem acesso imediato a essas aulas. O conteúdo está dividido em 6 módulos. A gente tem aqui o Bem-vindo ao Pensar em LSF, depois Validação Estrutural, depois Light Steel Planner, Estruturação Plana Digital, Estruturação Volumétrica Digital e Light Steel Business. Vamos analisar aqui cada um desses módulos. Então vamos lá. Começando aqui pelo Bem-vindo, a primeira aula a gente vai te explicar como é que funciona o curso, como é que você tem que utilizar o conteúdo. Nós temos aqui mais ou menos quase 20 horas de aula, mas isso não significa que você vai sentar aí na frente do computador e em 2 dias você vai consumir tudo. Não. Por quê? Porque em quase todos os módulos, a gente tem ali alguns exercícios para você fazer. Então, nessa primeira aula, a gente explica o que você vai precisar em cada módulo, enfim, como que você deve se preparar para estudar no Pensar em LSF. Depois, a gente avança aqui para vídeos de acordo com a sua categoria profissional. Então, se você é arquiteto, você vai assistir o vídeo 1.1, Pensar em LSF para arquitetos. Aqui a gente vai te explicar como tirar melhor proveito do conteúdo dessa formação. No entanto, se você é engenheiro de estabilidade, você vai assistir o vídeo 1.2, Pensar em LSF para engenheiros de estabilidade. Aqui a gente vai te falar também como tirar melhor proveito das informações que estão aqui nessa formação. Se, por outro lado, você não é nem arquiteto, nem engenheiro de estabilidade, nem preparador de obra, você vai para o vídeo 1.3, que é o vídeo indicado para construtores, subempreiteiros e donos de empresa de construção. Aqui a gente também vai explicar como é que ele vai utilizar o conteúdo desse curso, tá bem? E a última aula do primeiro módulo é uma aula onde eu falo, onde eu explico como você selecionar um bom projeto para utilizar nos exercícios. No segundo módulo, ali eu te sugiro até para você utilizar mais do que um projeto, mas no módulo 3 e no módulo 4, você vai escolher só um para poder aplicar os conhecimentos que a gente vai te passar. Mas isso a gente vai já ver com detalhes. Bom, passando aqui para o segundo módulo, que é o módulo de validação estrutural. Apesar desse nome, não se preocupe, que a gente não vai calcular nada, não tem que pegar aí máquina de calcular nem nada disso. Isso aqui é a intenção desse módulo é te ensinar como funciona estruturalmente uma edificação em LSF. Não dimensionando os perfis, mas para que você entenda como é que você pode distribuir os perfis, quais são as paredes que vão receber mais cargas, se você vai precisar de uma viga, de um reforço de laje, enfim. Aqui o objetivo é que você fique capacitado para que, quando você receber um projeto de arquitetura, você consiga dar uma vista de olhos e enxergar se aquela construção, se aquela edificação vai ser fácil de executar ou não em LSF, se ela vai precisar ali de alguma estrutura mista ou se ela vai precisar ali de algum reforço, tá bem? Então esse é o objetivo. E como é que está organizado esse módulo? A gente tem aqui a aula de introdução, depois a gente tem aqui o que é o LSF, depois a gente avança para o comportamento estrutural, que é aqui onde eu vou te mostrar, te abrir os olhos sobre como analisar uma arquitetura, tá? Aos olhos de uma estrutura de LSF. E depois a gente avança aqui para começar a aprofundar um pouco mais as possibilidades de estruturas feitas em aço leve. Então a gente vai passar aqui por pilares, vigas e reforços de laje. Você vai ver o que é possível fazer em aço leve. Depois, a gente tem uma aula sobre coberturas, uma aula sobre abertura de vãos, quais são os cuidados que você tem que ter ali ao abrir um vão de porta, uma janela, uma caixilharia, enfim. Depois, a gente tem uma aula sobre contraventamentos. Se você trabalha já com estruturas de aço, seja aço pesado, talvez você já esteja familiarizado aqui a esse elemento estrutural. Quando você trabalha só com betão armado, isso aqui não é tão comum, tá? Então, aqui você vai entender a importância do contraventamento numa estrutura em aço leve.
Depois a gente avança aqui para diferença entre estrutura apoiada ou ligação de topo. O que que é isso? Bom, imagina que você tem uma laje de aço leve, uma coisa é ela ficar pousada em cima de uma parede ou de uma viga, outra coisa é ela ficar fixada aqui, ó, de topo. Vamos imaginar que numa obra de reabilitação eu tenho uma parede em pedra e quero fixar uma laje aqui de topo. Quais são os cuidados que a gente tem que ter nessas situações, tá? Depois a gente avança aqui para um ponto muito importante. Estruturas em consola. Isso aqui, às vezes, é o ponto frágil de uma arquitetura em aço leve. Então, tem que ter muito cuidado com esse tema. Depois, a gente vai passar aqui para situações onde eu consigo trabalhar com perfis simples ou situações onde eu vou precisar de uma treliça. Depois, a gente passa aqui para negativos de lajes. O que é negativo de lajes? É aquele furo, né? Seja ali para uma escada, para uma caixa de elevador, para um pé direito duplo. Então, vou te também abrir os olhos para você analisar essas situações de uma maneira mais crítica. E a gente chega aqui no final do módulo com um checklist. O que é esse checklist? Isso aqui é um PDF que eu vou te passar para te ajudar a analisar a arquitetura. Então, assim, quando você receber a arquitetura, quais são os pontos que você tem que analisar para verificar a dificuldade de execução daquela estrutura em aço leve. E aqui, por último, não é uma aula gravada, é apenas o PDF que eu utilizo nas apresentações, nas aulas, ou seja, todas essas aulas do segundo módulo têm muitas ilustrações, muitas imagens 3D para facilitar a didática, facilitar a comunicação. E todas essas imagens dos slides estão disponíveis aqui na última aula para você fazer o download. Bom, depois que você já começar a entender melhor o funcionamento da estrutura, a gente passa aqui para o terceiro módulo, Light Steel Planner. O que é esse nome diferente, nome bonito aí? É o seguinte, aqui o meu objetivo é te apresentar os principais materiais construtivos, te apresentar algumas opções construtivas de algumas etapas de obra, como, por exemplo, a fundação, que tipo de fundação você pode utilizar no aço leve, mas principalmente te alertar para que o que essas escolhas vão afetar no seu projeto ou na execução da sua obra. Esse é o objetivo principal desse módulo, tá? Então, assim, se você escolheu a fundação do tipo A, o que que isso vai representar, seja lá para o arquiteto, para o engenheiro de estabilidade, na hora do projeto, e o que que isso vai representar lá para a equipe de obra, no estaleiro de obra, tá bem? Então, isso é o objetivo desse terceiro módulo. Então, vamos lá. A gente começa com a aula inicial, explicando o que vai ser o módulo, depois a gente vem para tipos de fundação, depois, perímetro da laje, ou seja, a borda da fundação da minha laje vai estar alinhada ao aço, vai estar um pouco mais para fora, enfim, a gente dá ali algumas opções. Depois, a gente fala de tubagens enterradas. Por quê? Se você faz ali um ensolaramento geral, uma placa, um radier, o que que acontece? Ou você tem o cuidado de colocar os tubos de esgoto antes de betonar tudo, ou então você vai ter que fazer ali uma betonilha para esconder esses tubos. Então, a gente apresenta ali algumas opções. Depois, a gente vem aqui para como decidir o tipo de perfil de aço leve. Se você já me acompanha aqui há muito tempo, sabe que eu falo muito sobre perfis estándar e perfis engenheirados. Não existe uma solução que vai ser sempre melhor em todos os casos, não. Para alguns tipos de obra, o estándar é melhor, para outros tipos de obra, o engenheirado é melhor. Então, aqui a gente aborda um pouco dessas situações para que isso te ajude a decidir, a tomar a decisão na hora de especificar o material. Depois que você definiu o material, a gente tem uma aula aqui específica só para estruturas de aço leve com perfis estándar, e aí a gente vai te mostrar como é feita a combinação dos perfis, das dimensões comerciais, encontro de painéis, reforços de cabeceira para perfis estándar. E depois a gente tem uma outra aula com o mesmo conteúdo, só que voltado para os perfis engenheirados, porque tem várias coisas que mudam entre um e outro, seja na elaboração do projeto, seja na execução em obra. Depois, a gente avança aqui para ancoragem da estrutura, ou seja, você fez a sua estrutura de aço leve, você tem que garantir que ela esteja mesmo segura, agarrada na fundação, né, para que as cargas de vento, cargas de arrastamento ali não levem sua estrutura embora. Tá? Então, aqui eu também te apresento algumas soluções, quais são as vantagens, quais são os alertas que você tem que ter com alguns tipos de ancoragem. Depois, essa aqui é uma aula boa, hein?
barreira de proteção transpirável, tá? Pode ser que você conheça como barreira de vapor, mas aí eu vou te explicar na aula se é a mesma coisa ou não. Talvez, se você é do Brasil, você talvez conheça como Tyvek, que é o nome comercial de um dos produtos, um desses produtos. Mas esse aqui é um tema bastante interessante. Eu vou te explicar o que que é barreira de vapor, o que que é barreira transpirável, quando utilizar cada uma delas, quando utilizar e quando não utilizar. Enfim, essa é uma aula bastante interessante e eu acho que todo construtor de aço leve, uma das primeiras coisas que devia aprender logo depois de saber montar uma estrutura é essa aula aqui da barreira de proteção. Depois a gente avança aqui para os revestimentos exteriores. Tá? Eu vou te apresentar uma gama muito grande dos materiais disponíveis aqui em Portugal e alguns deles também estão disponíveis no Brasil. Tá? Se você está começando agora, provavelmente conhece o OSB, mas além do OSB, a gente tem aqui uma aula para placas com membranas de fibra de vidro, temos uma aula para MGO ou placas cimentícias, é muito parecido o material. Depois temos uma aula para Coretec, uma aula para Thermochip, uma aula para Quick Plaque e uma aula para Isopro. Todos esses produtos são opções para revestir a sua estrutura de aço leve, tá bem? Então aqui também a gente vai abordar um pouco de vantagens, desvantagens, tá? Alguns deles a gente coloca ali o contato de fornecedores, tabelas de preço, enfim. É uma aula bastante interessante para você poder conhecer as características desses materiais para que na hora de orientar o dono de obra você tenha argumentos ali para ajudar na escolha do produto, tá? Depois, a gente avança aqui para revestimentos de laje. Nas lajes, a gente não tem uma gama tão grande assim de opções. Então, aqui em uma aula, eu vou te explicar ali quais desses materiais podem também ser utilizados em laje, quais são as espessuras recomendadas e assim por diante. Depois, a gente passa aqui para pisos radiantes. Então, a gente vai abordar aqui um pouco sobre pisos elétricos, pisos hidráulicos e quais são os cuidados que você deve ter se você resolver utilizar esse sistema de climatização na sua construção. Depois a gente passa aqui para impermeabilizações internas. Sim, é muito importante ter impermeabilização interna nas suas construções em LSF, nas zonas molhadas, casas de banho, cozinhas, áreas de serviço, tá? Eu vejo que tem muitos construtores que não têm esse cuidado e olha, é muito provável que vocês tenham aí patologias num futuro breve, tá? Depois, impermeabilização de varandas, quais são as opções que a gente tem para áreas exteriores, tubagens do piso superior, ou seja, você tem uma moradia de 2 pisos, resto do chão e primeiro, né? E aí, por onde será que eu passo as minhas tubagens de esgoto? É por entre os perfis? É por baixo, entre os perfis da laje e o teto falso? Enfim, a gente vai te apresentar ali algumas opções e, dependendo do projeto de arquitetura, você tem mais ou menos liberdade para escolher as opções, mas enfim, isso aqui serve de alerta também na hora que você estiver ali definindo ali as alturas entre pisos, para que você também tenha essa atenção, né? Aqui é um alerta mais para os arquitetos, tá? Depois, caixas de história. Caixas de histórias eu adoro. Por quê? Isso aqui, eu vim conhecer essa espécie de problema quando eu vim para Portugal aí há quase 10 anos atrás. E se você já trabalha com aço leve e já executou sua primeira obra que tinha caixa de histórias, provavelmente você teve ali algum probleminha, tá? Então, aqui a gente vai falar sobre os problemas, sobre como evitar, quais são os cuidados que você tem que ter. Por quê? Já adiantando um pouquinho do assunto, você tem que decidir isso, você tem que definir isso na fase de projeto, antes do engenheiro de estabilidade começar a trabalhar no seu projeto, tá bem? Mas aí vou avançar só até aqui. O resto do conteúdo você tem que assistir aí na aula do curso. Depois de caixas de história, a gente fala sobre portas internas, né? Quais são ali os cuidados que você tem que deixar na estrutura, sanitas suspensas, esse aqui eu também já tive problemas logo nos meus primeiros projetos. Hoje em dia a gente já trabalha de uma forma diferente e é isso que eu ensino aqui para vocês, quais são os cuidados para a gente não ter o problema que eu tive lá atrás. Depois, revestimentos de cobertura. E aqui também existem várias opções. Até mesmo, por exemplo, você falar, Renato, vou utilizar telha cerâmica. Ok, telha cerâmica tudo bem, mas qual é o conjunto de isolamento térmico que você vai usar por baixo?
tem pelo menos 3 opções para você escolher, entendeu? E aqui a gente apresenta todas elas. Já chegando aqui no final, a gente tem revestimento de paredes internas e a gente tem VMC. O que é VMC? Ventilação mecânica controlada, ou seja, são aqueles equipamentos que fazem a renovação interna do ar da sua casa. E aqui a gente também apresenta alguns modelos de equipamentos, quais são as diferenças, quais são os cuidados que você tem que ter. Hoje em dia ainda não é obrigatório, mas eu acho que num futuro muito breve, isso aqui já vai ser exigido para todas as moradias. E aí, que eu vou fazer com essas informações todas que eu vou estudar aqui nesse módulo? Você vai preencher um questionário, ou seja, você assiste tudo isso pensando no projeto modelo que você escolheu. Então, você vai lá e, na aula de caixas de história, você vai falar assim: ah, se essa casa aqui fosse para mim, eu queria uma caixa de história do modelo XPTO. Ok, anota lá, porque no final do módulo, você vai preencher um questionário e nesse questionário você vai colocar todas essas informações. Para que é esse questionário? Porque todas essas informações vão influenciar na forma como o arquiteto e como o engenheiro de estabilidade vão desenvolver os seus trabalhos. Tá? Então, não é simplesmente te apresentar uma gama de produtos para você saber o que tem no mercado. Não. O objetivo principal aqui é te mostrar que, ao escolher o material A ao invés do B, o projeto tem que ser feito de uma forma. Ao escolher o material B ao invés do A, o projeto já tem que ser feito de uma outra forma. E é isso que eu quero te alertar aqui nesse módulo. Então, ok, vai estudar todos os materiais, todas as etapas construtivas, vai preencher ali o seu questionário da forma como você quer construir, tem toda essa informação. Aí agora a gente passa para as etapas, para os módulos, onde a gente vai falar sobre projetos. E aqui tem uma divisão dos alunos. Se você trabalha com projeto, ou seja, arquiteto, engenheiro de estabilidade ou preparador de obra, você vai fazer os próximos 2 módulos, você vai colocar a mão na massa e aplicar todos esses conhecimentos, né, para você ver ali o passo a passo dessas etapas. Se você está naquele grupo de construtores, subempreiteiros ou donos de empresas de construção, o objetivo aqui vai ser observar a metodologia para você entender quais são os ajustes, quais são os erros que a gente consegue identificar nessas etapas de projeto. Por que isso? Para você ter consciência se o arquiteto ou o engenheiro de estabilidade que você está contratando para elaborar os seus projetos, se ele segue uma metodologia parecida com essa. Se ele não segue, já manda ele comprar esse curso aqui para ele também começar a desenvolver os projetos dessa forma, que eu te garanto que vai melhorar muito aí, vai te economizar muita dor de cabeça ao longo do projeto. Então vamos lá. O que é aqui a estruturação plana digital? Estruturação plana digital seria, a partir da planta baixa, corte e alçado de um projeto que foi inicialmente pensado para betão, como é que a gente faz a conversão dele para o aço leve. E aqui a gente vai fazer a conversão dele para o aço leve com alguns objetivos. O primeiro dele, não descaracterizar a arquitetura. Então, como é que eu faço aqui? Como que eu me empenho ao máximo para que o trabalho de adaptar o aço leve de adaptar o projeto de arquitetura ao aço leve não vai descaracterizar a arquitetura, ok? Beleza. Depois, o segundo objetivo, identificar ali os pequenos ajustes que eu vou ter que conversar com o arquiteto ou vou ter que conversar com o dono de obra para que a gente possa fazer essas pequenas alterações. Seja porque a transformação para o aço leve exige, ou outras vezes não é nem que exige, mas eu vou te falar assim, olha, se essa porta aqui, se essa janela andar aqui 10, 20 centímetros aqui para um lado, eu consigo trabalhar com uma estrutura totalmente em aço leve, ou se o projeto ficar sem alterações, talvez eu precise colocar um pórtico de aço laminado, que vai encarecer a tua obra aí mais 2, 3, 4, 5 mil euros. Pode ser interessante, né? Pode ser que o dono de obra ou o arquiteto fale, tudo bem, não era tão importante assim, posso mover essa porta aqui, essa janela um pouquinho para o lado. Então, são esses tipos de observações que eu vou mostrar aqui para vocês. E como é que estão organizadas essas aulas? Então, primeiro, tem a aula inicial, que eu vou te apresentar como vai funcionar esse módulo. Depois, eu vou te apresentar o projeto modelo.
Nas aulas, eu vou utilizar um projeto que é esse mesmo que está aí em todos os íconezinhos das aulas, tá? Essa moradia. Esse é o projeto que eu vou usar no meu exercício. Mas, se você tiver um projeto seu próprio, um projeto que você tenha trabalhado recentemente, eu te aconselho a utilizar ele, tá bem? Porque o importante é que você só vai ganhar experiência depois se você começar a exercitar. Então, assim, o projeto modelo você já vai acompanhar nas aulas. Então, é interessante você ter um outro projeto para você ver onde vão surgir as dificuldades. E aí eu tenho a apresentação do projeto modelo, depois eu tenho a preparação do ficheiro, ou seja, você tem ali plantas baixas, cortes e alçados, o que que você vai fazer com isso? Um detalhe aqui importante. Eu vou utilizar durante o curso todo o software SketchUp Pro, mas essa metodologia que eu vou ensinar pode ser replicada em qualquer software que trabalhe com modelagem 3D, ou seja, AutoCAD 3D, Revit, ArchiCAD, SolidWorks ou algum outro aí que eu não conheça, tá bem? Então vamos lá, a gente tem aqui preparação do ficheiro, preparou o ficheiro? Beleza. Vamos agora fazer estruturação plana digital das paredes, estruturação plana digital das lajes, estruturação plana digital das coberturas, planeamento da altura da estrutura. O que é essas etapas todas? Basicamente é, sobre a planta baixa original, eu desenhar ali a posição da minha estrutura de aço leve, desenhar as espessuras dos meus revestimentos, desenhar a posição das minhas paredes internas, as folgas para a instalação de caixilharias e portas internas. Basicamente é isso. E eu tenho aqui no planeamento de altura da estrutura, é o verificar qual que é a cota que vai ficar minha laje, qual que é a altura do meu aço do primeiro degrau e do último, né? Porque assim, é fácil eu definir a altura entre os degraus. Ah, eu defini que são 17 centímetros e meio, 18, que é mais ou menos o padrão. Ok, mas qual que é a altura do primeiro degrau? Por quê? Aí vai influenciar o que vai de revestimento em cima dele, o que vai de revestimento no resto do chão. Enfim, eu vou mostrar isso bem, de uma forma bem didática, você vai entender. Ok. Depois, a gente vem aqui para estruturação plana digital, preparação de obra. O que é isso? É o seguinte: se você é arquiteto e você quer depois avançar para também fazer a preparação de obra, você vai assistir essa aula aqui. Se você é arquiteto e você quer somente, digamos assim, preparar um projeto que está bem adaptado ao aço leve, que não vai sofrer descaracterização na hora que chegar no engenheiro de estabilidade, mas você não vai se envolver muito ali no dia a dia do engenheiro de estabilidade, então você não necessita dessa aula. O que é essa aula? Basicamente é o seguinte: é depois que você definiu, depois que você adaptou o projeto todo ao aço leve, você começar já a dividir aquelas estruturas em painéis menores, para você já falar, olha, não, eu quero que todos os painéis tenham no máximo 2,40 m, 3 metros de largura e assim por diante. E depois EPD, resumo geral, o que é? É mesmo um passo a passo de como eu faço, como eu aplico essas etapas ao projeto modelo, tá bem? Então, aqui é onde a malta do projeto vai começar mesmo a aplicar essa metodologia que a gente criou aí há 15 anos atrás e que vem melhorando ao longo do tempo. Tá? Aqui você vai fazer todo esse trabalho ainda em 2D, por isso que é estruturação plana digital. Depois que você fez tudo isso, agora, esse aqui é uma metodologia que eu vou te falar que vai mudar a forma como você trabalha. Por quê? Querendo ou não, essa estruturação plana digital, todos os gabinetes de engenharia fazem de uma forma mais simples, mas acabam fazendo, né? Tem que desenhar ali a posição das paredes e tudo mais. Agora, a estruturação volumétrica, ou seja, dar volume para a sua estrutura, para os seus painéis, isso aqui eu não vejo ninguém fazendo. E o que é importante aqui? Não é para você, não é para ficar bonitinho, é porque é o seguinte: tem alguns erros, alguns ajustes na arquitetura que eu identifico na estruturação plana digital, quando eu estou trabalhando em planta baixa. Agora, tem outros ajustes que eu só vou conseguir visualizar quando eu estiver trabalhando em 3D. Tá? E isso aqui eu não vou nem me alongar muito, porque assim, vocês só vão conseguir ver isso mesmo ali ao longo das aulas, tá? Então, aqui é onde vocês vão criar a volumetria das suas paredes, das suas lajes, das suas coberturas
E o que que é fantástico? É o seguinte, eu sou arquiteto, né, de formação, apesar de não trabalhar com elaboração de projeto de arquitetura, eu desenvolvi isso daqui por quê? Porque no meu primeiro projeto, que eu enviei para o engenheiro de estabilidade, veio uma coisa que, tecnicamente estava bem, porque estava bem calculado, mas não era uma estrutura de fácil execução. Tinham painéis muito grandes, a forma como a pessoa desenhou algumas peças dificultava a execução. Então, o que que eu fiz? Eu falei, não, então eu vou, a partir de agora, criar toda a volumetria da estrutura como eu quero, e aí eu envio isso para o engenheiro, porque assim, se ele tiver que fazer algum ajuste, vai ser um ajuste pontual, mas ele não vai mais interferir de uma forma tão eh, drástica assim na minha estrutura. E a forma como eu vou te ensinar como faz isso vai facilitar muito a comunicação entre arquitetos, entre engenheiros de estabilidade, entre donos de obra, porque fica muito visual. Vão ter situações onde você vai falar assim: olha, arquiteto, eu fiz aqui a adaptação da arquitetura e essa porta aqui que você queria com 2,10 m, no final de tudo, quando eu coloquei ali a caixa de história da altura que você queria e tudo mais, eu perdi ali 3, 4 centímetros. Vou te enviar esse elemento 3D para você analisar, para você me falar se você quer que eu suba a cota da laje, para você me falar se você quer fazer algum outro tipo de ajuste. E essa conversa é muito mais fluida, é muito melhor. Por quê? Porque você tem esse elemento visual. Se você tivesse a trabalhar somente em 2D, você não ia ter conseguir ter uma conversa nesse nível. E aí, tanto o dono de obra, o arquiteto e o construtor só iam descobrir esses problemas lá no estaleiro de obra, no meio da obra em andamento. E aí, o que que faz? Para a obra e prejuízo para toda a gente. Bom, então vamos ver aqui quais são as etapas aqui que você vai seguir no módulo 5 de estruturação volumétrica digital. A gente tem a aula inicial, que eu vou te explicar como vai funcionar. Depois, preparação do seu ficheiro para começar a desenvolver o EVD. Novamente, eu vou usar o SketchUp, mas você pode utilizar qualquer ferramenta de modelagem 3D. E aí a gente vem nas etapas da obra. Então a gente vai ter uma aula para fundações, uma aula para paredes e vigas, outra aula para lajes, outra aula para cobertura, uma aula para abertura dos vãos de caixilharias exteriores e vãos internos, uma aula para revestimentos de pisos e paredes. Eu vou te falar o seguinte: até uns anos atrás, eu fazia esse planeamento volumétrico somente da estrutura. E assim, eu dava ali o desconto do revestimento das paredes e da cobertura, mas eu não chegava a modelar isso, tá? E ainda surgiam ali alguns probleminhas por causa disso, porque não ficava muito visual essa informação. E aí, a partir do momento que eu mudei isso, que eu comecei também a modelar os revestimentos, as espessuras dos revestimentos de piso, de paredes exteriores, de cobertura, cara, a gente conseguiu ainda identificar mais alguns erros e resolver, né? O principal, né? O objetivo aqui de identificar erros antes é resolver encontrar solução ainda na fase de projeto. Então, a gente vai ter uma aula só para revestimentos de pisos e paredes. Depois, a gente tem uma aula aqui sobre os reforços, por quê? Se você está aqui interessado em aço leve, talvez você saiba ali da situação de que a gente vai ter que ter um perfil de aço leve a cada 600 ou a cada 400 milímetros, formando ali o grid da obra, né? Mas existem situações onde eu vou ter perfis fora do grid, ou seja, tenho ali um perfil a cada 60 centímetros, mas por algum motivo eu tenho ali no meio, nesse intervalo, eu tenho mais um, tá? E aqui eu vou ter uma aula só para te explicar em que situações isso acontece. E na última, é a aula onde eu vou te mostrar como é que eu me comunico hoje em dia com o engenheiro de estabilidade. O engenheiro de estabilidade da Quant está aqui dentro, está aqui na empresa, mas para que haja essa comunicação, a gente faz todas essas etapas e consegue se comunicar tanto com o nosso engenheiro de estabilidade quanto com o nosso contratante, né? Muitas vezes é a empresa de construção, outras vezes é o arquiteto, outras vezes é o dono de obra. Então, assim, qual que é a metodologia que a gente usa para a gente se comunicar com o construtor, com o nosso cliente, né? Antes que o engenheiro comece a trabalhar na solução estrutural daquela obra. Beleza? Agora a gente chegou no último módulo. Light Steel Business. Opa, business, dinheiro, negócios. É isso mesmo. Aqui a gente já não fala mais de projetos. Aqui a gente vai falar um pouco de gestão.
Então, aqui, a gente tem a aula inicial, que eu vou explicar o que, que é esse módulo. Depois, a gente tem aqui um checklist para início de obra, ou seja, se você é construtor ou se você vai fazer direção de obra, fiscalização de obra, aqui eu vou te passar um checklist do que não pode faltar antes de você dar o passo inicial ali para a sua construção. A gente vai ter uma aula específica para balizas, cangalhos, gabaritos de obra. Existem vários nomes para esse elemento, que é o quê? É aquela estrutura de madeira que a gente faz ao redor da nossa construção. Normalmente para fazer a marcação da fundação, para fazer ali a marcação de alguns pontos. Eu vejo que tem muitos construtores que não utilizam esse elemento. Prefere chamar um topógrafo, coloca ali uns varões ali espalhados no terreno, depois alguém passa, dá um pontapé e pronto, você perdeu toda a referência. Então, eu vou explicar ali a importância desse elemento, como que a gente utiliza ele em obra, em que etapas, tá bem? Depois, a gente vai falar sobre como montar uma equipa de obra. Depois, a importância do diretor de obra. Essa aula aqui é importante, tá? Pelo seguinte, construções tradicionais, né, betão armado, alvenaria, normalmente o diretor de obra vai ali, sei lá, uma vez por semana, tudo mais, uma vez a 15 dias e não tem grandes problemas. No aço leve eu vou te mostrar que isso aqui é diferente, tá? Depois a gente vem aqui para calendário de obras, então eu vou te mostrar ali normalmente quais são as etapas, sequência de etapas, o que que você tem que estar preparado ali antes de iniciar cada etapa da sua construção. Planeamento financeiro. Aqui, novamente, se você está acostumado a trabalhar com obras convencionais, você agora vai ter que mudar sua forma de pensar para trabalhar com aço leve. E uma das mudanças que você tem que ter é no planeamento financeiro. E aí eu vou te dar também algumas dicas para que você não é, quebre a sua empresa por estar trabalhando com um sistema construtivo que ele é muito rápido de executar. Depois, a gente tem uma aula sobre argumentos de venda, ou seja, eu vou falar ali um pouco das vantagens do aço leve, o que é importante para o seu cliente, tá? Para você poder conseguir convencer ele de que é uma boa solução. Claro, se for, né? Porque se o seu cliente quiser construir um prédio, um edifício, garagem para carros, eu vou falar que o aço leve não é a melhor solução. Mas assim, quando o aço leve for uma solução boa, eu vou te falar quais são os argumentos que você vai utilizar. E aí a gente chega aqui nas aulas finais, que é o quê? É uma orientação para os diferentes profissionais que queiram aprofundar ainda mais o seu conhecimento no Aslab. Então, aqui a gente vai ter uma aula específica para arquitetos, onde eu vou conversar com os arquitetos e falar: olha, se você quer ir até esse ponto aqui de especialização, aprofunde seu conhecimento em tal área. Se você quiser parar aqui, você já consegue fazer isso, e assim por diante. Então, eu tenho uma aula específica para arquitetos, tem uma aula específica para engenheiros de estabilidade, tem uma aula específica para preparadores de obra, tem uma aula específica para construtores, e aqui também engloba construtores, subempreiteiros e donos de empresas de construção. E aí, por último, nossa aula de encerramento, que é agora você está preparado. Então, eu vou fazer ali um grande resumo, te mostrar ali o que você está pronto para fazer com esses conhecimentos que você adquiriu aqui nessa formação. Bom, se você ficou interessado, te convido a fazer parte aqui dessa turma do Pensar em LSF. É um curso que foi construído com muito carinho. Eu vou falar que, assim, inicialmente eu pensei nesse curso como um curso para projetistas, mas depois que a gente concluiu a gravação das aulas, eu vi que aqui tinha informações essenciais para todo profissional que quer começar a trabalhar com aço leve. E assim, está um conteúdo muito bom. Então, se o seu objetivo é começar a trabalhar com aço leve, seja em projetos de arquitetura, projetos de estabilidade ou construção, essa é a sua melhor oportunidade para isso. Tá bem? Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários, ou então, melhor ainda, me manda uma mensagem privada lá no Instagram da Quant LSF, que eu vou ter o maior prazer de te responder. Tá bom? Então é isso, pessoal. Te aguardo no Pensar em LSF.